Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Aqui neste versículo vemos a base do coração do homem, aquilo que o homem é e aquilo que Deus é. Porque o resto do capítulo, o resto dos versículos, continua a nos dizer que o homem é mau, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E por que disto? Porque apenas um pecado para fazer com que o homem se afaste definitivamente da glória de Deus. Isso explica porque o pecado ele não é algo terreno, ele não é algo fora do nosso corpo. O pecado ele não é algo extra conjugal, extra terreno, algo fora do corpo. O pecado ele nasce com o homem e o homem com o pecado. Não há desigualdade entre os dois, não há distinção entre os dois. O homem não peca simplesmente porque o pecado está fora dele. Pelo contrário, o homem peca porque o pecado está dentro dele. E esse pecado faz distinção entre Deus e o homem, pois o homem já tem o pecado em seu coração. Então, o que nós merecíamos realmente era o lago de fogo e enxofre que está descrito. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, nos salvou de tudo isso. Muitas vezes você, assim como eu, que já estamos na graça, caímos e pecamos. E se você não se sente mal com o seu pecado, se o seu pecado não te traz tristeza, não te traz desânimo, se para você se tornou algo normal viver com o pecado, então eu acho que você tem que rever a sua conversão. Porque o pecado é algo que transgride quem Deus é. E Deus ele é um ser santo. E este ser determina que aqueles que o seguem sejam santos, assim como ele é. Pois o nascido de novo, ele tem algo no coração chamado humildade. E esta humildade não é aquela humildade humana que nós temos no coração, mas é a humildade descrita lá no Sermão do Monte, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. O pobre de espírito é aquele que reconhece que é sim um pecador, porém ele se arrepende dos seus pecados, não uma vez, não duas, mas diariamente, constantemente. E por isso, meu irmão, eu chamo você hoje ao arrependimento. Se você tem algum pecado encoberto, se você tem algum pecado não confessado, vá diante de Deus, confesse o seu pecado. Ele é fiel e justo para te perdoar. Nós ainda vivemos no tempo chamado tempo da graça. Então ainda é tempo de se arrepender. Hoje eu estou falando para aqueles que seguem a Cristo, para aqueles que têm Cristo no coração, para aqueles que vivem para Ele. Muitas vezes, meus irmãos, eu sei, nós somos carne, nós somos humanos, nós estamos propensos ao pecado. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então Jesus diz para nos vestirmos da armadura dele, para conseguirmos combater o inimigo, não com as nossas próprias forças, mas com a armadura de Deus. Por isso eu peço para os irmãos,
Arrependam-se de seus pecados constantemente. Deem glória a Deus, por Ele ser misericordioso com todos nós. E tentemos viver uma vida pura e santa diante de Deus. Que todos vocês fiquem na paz do Senhor. E que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Fiquem na paz, amados.